Estamos ao vivo para mais uma live aqui pelo Instagram. Eu sou o Caco Ramos e hoje aqui eu vou tocar uma música, vou falar sobre alguns álbuns que eu acho interessante, tipo do álbum do Faith No More, falar de álbuns, entre outras coisas. Então, peço que vocês me sigam aqui no Instagram, sigam minha página, @CacoRamosOficial, no Facebook também. E se inscrevam no meu canal do YouTube, se inscrevam no meu canal do Telegram, visitem meu site cacoramos.com, onde ficam todas as músicas, as lives completas e também os textos do blog, onde eu falo de literatura, falo de música, falo de várias coisas. Então, para começar a live de hoje, eu vou falar um pouco sobre o Faith No More. Isso mesmo, galera. O assunto de hoje sobre música é o Faith No More e trago aqui o álbum, talvez o melhor deles, né? Esse álbum é de 89, The Real Thing. Esse álbum aqui tem a música Epic, que estourou nas rádios. O Faith No More tocou aqui por volta de 1992, aqui no estado, então rolou muito essa música nas rádios. Mas esse álbum aqui em especial, ele tem From Out Nowhere, que abre o álbum, que é excelente. Tem Falling to Pieces, Surprise, You Are Dead, The Real Thing, muito boa. A instrumental Woodpecker from Mars é excelente. Mas o Faith No More tem uma história curiosa, porque eles tinham 2 álbuns antes de lançar esse aqui, que era com o Chuck Mosley. Chegou a cantar também no Black Flag, uma banda de punk. E esses 2 álbuns eles não deram muito certo. Fizeram algum sucesso com a música You Care A Lot, mas não passou disso aí. Chegaram a regravar a música You Care A Lot no segundo álbum e não deu certo. Começaram a trabalhar nesse álbum aqui, só a banda, sem vocalista. Isso sem contar que antes a banda já tinha passado por várias tentativas frustradas de vocalista, até achar o Chuck Mosley. Dizem que o Rod Bottom, o tecladista, namorou a Courtney Love e ela teria feito testes para o Faith No More, mas não teria sido aprovado. E a banda começou em 81 e manteve aquele núcleo após algum tempo com o guitarrista Jim Martin na guitarra, que saiu no álbum seguinte, que é o barbudão aqui, todo estiloso. Esse cara aqui, bem conhecido. Mike Patton, vocalista. Mike Bord, baterista. O tecladista, né? O Rod Bottom. E o baixista, eu não vou me lembrar o nome dele, Billy Gold, baixista, fundador da banda e produtor. Então, The Real Thing foi o álbum que abriu as portas do Faith No More, pro Faith No More aqui no Brasil, com a música Epic. Mas o disco seguinte, Angel Dust, ele surpreendeu um pouco os fãs, porque não trazia exatamente aquele estilo do álbum anterior, e era bem pesado. Claro, teve várias músicas interessantes que fizeram sucesso, tipo Small Victory, entre outras, clipes e tal, mas Mike Patton se envolveu mais nas composições, o que deixou alguns fãs um pouco descontentes, mas trouxe outros, né? Então a banda firmou essa formação, gravaram mais 2 álbuns sem o Jim Martin,
que saiu após o October Rust, é do Type Negative, o Angel Dust, e daí entrou o guitarrista do Mr. Bungle, John Hudson, que é o que fez as últimas turnês, né, depois da volta da banda e gravou o último álbum, também tocou naquela época. Mas vamos pensar o seguinte: quando eu conheci o Faith No More, foi na época da minha adolescência, então a MTV estava entrando no Brasil com muita força e apareciam os clipes de várias bandas, começaram a surgir as bandas de Seattle, como Nirvana, Pearl Jam, o Metallica estava em alta também, o Guns N' Roses, então se consumia muito rock na época. E isso, pra mim, que estava curtindo isso de heavy metal, de rock, foi excelente. Então, de 91 até mais ou menos 96, foi uma época muito boa para quem gostava de metal. E chegou ao ponto do Pantera, em 1995, com o álbum Far Beyond Driven, ficar em primeiro lugar na Billboard. Não de heavy metal, mas de todos os estilos. E isso foi fantástico, né? E na época eu adorava a Pantera, comprei os álbuns. Então, voltando ao Faith No More, hoje eu gosto muito da banda. Acho excelente as performances que tem no YouTube, deles ao vivo tocando em festivais. Toda essa temática de querer provocar os fãs e flertar com o pop, com outros estilos. O Mike Bordin é um excelente batera, o Billy Gold é um baixista muito consistente, o Rod Bottom, as intervenções dele são criativas, ele trabalha nas composições também. E o Mike Patton é um vocalista que eu não gosto muito dos vocais, embora eu acredite que um pouco do meu timbre de voz e a forma com que eu canto seja parecido com a dele, o que não quer dizer nada. Mas o Faith No More atualmente é uma grande influência para heavy na minha banda, e a sonoridade desse álbum, o The Real Thing, ele é muito próxima do que eu gosto, tanto é que eu uso um amplificador Marshall aqui já por gostar bastante desse estilo do início dos anos 90. Para mim foi o melhor em termos de produção musical, em termos de rock, em termos de heavy metal, foi esse período da primeira metade dos anos 90, quando o Metallica estava em alta, o Guns N' Roses estava em alta e Nirvana estava em alta. Então essas bandas até incomodavam um pouco porque eles estavam sempre tocando nas rádios, mas foi um período muito bom, e o Faith No More é cria dessa época. Tanto é que teve um filme chamado Judgment Day, onde juntaram bandas de metal e rock mais pesado com bandas de rap, e o Faith No More gravou uma música com o Booyah Tribe, foi bem interessante, assim, e esse filme até marca bastante o estilo dos anos 90, onde tinha muita mistura. Você tinha das bandas de arena, tipo Guns N' Roses, tipo Metallica, Iron Maiden fazendo shows imensos, e ao mesmo tempo estava surgindo nos pequenos clubes bandas como Nirvana, como Pearl Jam, como Soundgarden, e até Melvis e Alice in Chains, que roubariam a cena do mainstream logo a seguir, e enterravam um pouco o glam rock e até o thrash metal, que foi muito forte nos anos 80, né? Nos anos 80 o glam rock, que é aquele hard rock mais a la Poison, Motley Crue, e o thrash metal, principalmente o thrash metal alemão, com Sodom, Destruction, Creator e mais as bandas do Big Four americanas, como Metallica, Megadeth, Anthrax e Slayer. Eles caíram muito pro underground e surgiram essas bandas mais performáticas e depois essas bandas com mais misturas. Então, dessa influência dos anos 80 veio o death metal com muita força. Então, você teve, e eu participei muito disso, teve Morbid Angel, Carcass, teve Paradise Lost, que é um som mais gótico, mais doom metal,
mas teve outras tantas bandas que até hoje eu escuto e são bandas excelentes. Então, essa meia década que começa, digamos, em 88, 89 e vai até a metade dos anos 90, marcada pela morte do Kurt Cobain, que foi bem emblemática, foi muito rica, muito ativa, e eu era muito jovem nessa época, e com a MTV, com as rádios, eu pude ter acesso a esses trabalhos. Então, uma grande influência musical para mim. Dito isso, tomar uma aguinha. Vou tocar uma música para vocês. Quem acompanha meu trabalho já conhece bastante, mas para ter uma música ao vivo na live, eu vou apresentá-la. Desse som que eu estava falando. Então, vamos nos...
Valeu, deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês. Então vamos lá. Boa noite a todos. Armas não matam sozinhas, isso aí, Star Rock, a Viviane, Custer. Muito boa noite a todos, vamos compartilhando aí a live. Show de bola. E vamos para seguir aqui. Deixar a guitarra de lado um pouco. Isso aí. Agora, tomar um pouco de água. Ok. Desligar o amplificador. Então, galera, voltando com as lives depois de alguns meses. Na verdade, não alguns meses, né? Mas em janeiro eu fiz uma sequência de lives, eu gostei pra caramba de fazer aquelas lives, elas tinham um formato bem específico que eu fiquei tentando adaptar, ver a melhor forma de entregar música pra vocês, que é o que eu adoro, entregar alguns temas que eu acho interessantes, falar um pouco dos meus trabalhos, dar algumas dicas, né? Como eu dei a dica aqui do Faith No More, que é uma banda muito legal. Quem curtiu, vai lá no meu site cacoramos.com. Lá tem o meu blog, tem todos os meus textos lá. Dá uma olhada, porque eu faço tudo aquilo com muito carinho. Tem minha história lá, eu falo de produção musical, eu falo de um monte de coisas. Tem pra lá de 300 textos lá de 11 anos já na vida online. Eu consegui disponibilizar tudo lá, minhas músicas também. Essas lives não ficam gravadas aqui no Instagram, mas ficam lá no meu site. Quem quiser olhar a live completa, vai lá. E durante a semana, entra no meu canal no YouTube, se inscreve lá também. É só botar Caco Ramos ou Revna e se inscrever. Lá tem muito vídeo, tem muito conteúdo. Essa live aqui eu dou uma picada nela, boto os assuntos separados ali, vou postando ao longo da semana. Então vamos para o nosso tema, que foi exatamente o que eu postei mais cedo hoje lá no meu site, no meu blog, que é Celebremos a Modernidade. E por que eu trouxe esse tema? E ele está intimamente atrelado ao motivo que eu dei essa pausa para fazer as lives. Primeiro, as lives eram de testes, né? Só para me adaptar aqui com a ferramenta e tal. O horário é meio complicado, sábado às 20 horas. Já é difícil o pessoal ficar porque prefere fazer outras coisas, sei lá. Mas quem tá de bobeira, tira uma horinha aqui para ficar comigo antes do jantar ou durante o jantar, para falar de música, falar de cultura. Então eu fiz essa pausa para estudar um tema muito importante que tem a ver com um anúncio que eu vou fazer mais à frente, que é sobre estudar. Então, antes de qualquer coisa, o estudo, a leitura, a atividade intelectual, seja ela qual for, ela depende muito do seu estilo de vida. E na média, as pessoas hoje em dia, elas estão tendo uma capacidade de concentração em média, tá? Não é todo mundo, é uma média, de 8 segundos. 8 segundos. Então uma pessoa hoje, para ela conseguir focar em alguma coisa, estar presa ali, ela fica em média 8 segundos, ela se distrai com outras coisas.
Eu escrevi um texto hoje lá no meu site, lá no blog, que fala exatamente isso. Celebremos a modernidade. Então, essa modernidade que eu falo é exatamente isso das pessoas com o corre-corre do dia a dia, elas ficarem desatentas e pegar certos vícios. Por exemplo, as pessoas elas ficam muito tempo em redes sociais. Até há pouco tempo, essa semana ou mais, eu acho que foi durante essa semana, eu vi uma matéria que o brasileiro é o que fica mais tempo em frente ao celular, tem mais tempo de tela. Então é a média absurda do mundo. E normalmente em redes sociais, ou falando pelo WhatsApp, ou rodando Instagram, ou Twitter, YouTube, então tá muito ali. Tanto é que o foco das empresas hoje é exatamente anunciar nesses meios, nas redes sociais. O atual Meta, antigo Facebook, trabalha muito isso. Tanto é que você está olhando ali sua timeline no Instagram, por exemplo, aparece a cada 5, 6 aparece um anúncio. E quanto mais você se interessa por conteúdos de um determinado segmento, por exemplo, no meu caso, música, vai aparecer mais coisas, cursos de música, ingressos para shows e tudo mais, né? Bandas, tudo por ali. Então, você pega esse tempo de concentração de uma pessoa, em média 8 segundos, e pega esse tempo de tela, você tem a isca perfeita para um influenciador digital, seja qual for, nem precisa exatamente ser um influenciador digital, alguém que tenha alguma habilidade para lidar com as ferramentas, botar uma grana para anunciar e, aproveitando esses 8 segundos de brecha, pôr um monte de ideias na cabeça das pessoas, né? Então, basicamente, a ideia que mais comum da gente perceber é a de compra, venda, principalmente coisa online, e-books, lojas como Mercado Livre, Amazon, Shopee, né? Temos cursos online, temos vários produtos, né, que são oferecidos nessas plataformas muito rapidamente e de acordo com os interesses das pessoas, o interesse que ela manifesta ao rodar a sua timeline, dar like, comentar e até fazer pesquisas. Então vai aparecer todo esse conteúdo direcionado para essa pessoa. Então ela se limita a um determinado nicho, a um determinado grupo, ela fica naquela bolha recebendo as ofertas de várias pessoas interessadas naquele tipo de persona que se chama, ou seja, pelo perfil da pessoa. Então, nós temos isso, é uma das principais características atuais, esse foco muito curto e a necessidade de ficar sempre rodando Instagram ou jogando para ter doses de dopamina, que é aquela substância, aquele elemento que faz com que a gente se sinta bem. E então é muito rápido, a gente se sente bem e roda, e é isso no joguinho, e o pouco de tempo que a gente consegue se concentrar é nos oferecido uma ideia, às vezes ideias bem toscas, ou então produtos para compra e o consumo ali rápido. Então eu escrevi esse texto, ele está mais organizado do que eu falando aqui. Ele é curto, relativamente curto, é interessante, está lá em cacoramos.com, publiquei hoje, e eu peço que vocês dêem uma conferida nele. Falando exatamente disso, eu vou aproveitar o gancho e falar de um treinamento online
que eu participei há pouco tempo, exatamente para reverter essa realidade. Porque é a minha época também, embora eu tenha falado lá dos anos 90 e tudo, na época que se rebobinava fita cassete com caneta Bic, que tinha que rebobinar fita VHS para devolver em locadora, essa coisa toda, disco de vinil, que nem eu falei aqui, depois o CD. Então não tinha internet, eram revistas, né, para a gente se informar, TV. Mesmo assim, eu sofro as mesmas coisas que as outras pessoas, não sou blindado em relação a isso, tanto é que eu tô aqui num sabadão, 8 da noite, fazendo essa live para vocês. Por quê? Porque é o meio hoje. Antes a gente não tinha como ir pra TV, como ir pra rádio, era muito difícil. Poucas vezes eu fui até uma rádio, falar do meu trabalho, participar de alguma coisa assim, e na TV eu nunca fui. E hoje eu estou aqui entregando essa live para vocês. Então, eu tive essa dificuldade, como qualquer outra pessoa tem, de me concentrar e me manter organizado. Fugir dessas doses de dopamina de ficar rodando rede social e coisas do tipo. Mas o meu problema é um pouco mais distante e mais grave. Eu tenho TDAH, que é aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso foi diagnosticado lá na minha infância, quando eu estava entrando na escola, e com o passar dos anos foi aumentando as minhas debilidades. E então, vítima disso, eu tive uma queda no meu desenvolvimento escolar. Eu larguei a escola em determinado momento sem completar o ensino fundamental e comecei a trabalhar. E já dava aula de música. Eu comecei a estudar música juntamente no mesmo período que eu fui para a escola. Eu peguei alguma coisa tipo cachumba e eu não pude entrar com 7 anos. Eu entrei com 8 anos na escola e nesse meio tempo eu já sabia ler e escrever. E eu tinha começado a estudar música. Então sempre teve esse envolvimento. Mas a música, ela tinha uma coisa que para as outras atividades, tipo estudar e trabalhar, eu não tinha, que era a motivação, a paixão. Então eu conseguia ler partituras, decorar as músicas com mais dificuldade que as pessoas normais, com certeza. Mas eu, como era apaixonado, então essa motivação me mantinha numa média interessante. Até que eu dava aulas para quem ia tirar a carteira de música da OMB, para quem ia fazer a prova prática para o vestibular de música e coisa assim. Então, na música eu tive essa facilidade, mas no todo foi uma coisa que foi decaindo ao longo dos anos. Quando eu passei da infância para adolescência e fase adulta, meu déficit de atenção aumentou muito. Tanto é que a minha fala é truncada porque eu não tenho esse ritmo de conseguir manter uma linha de raciocínio e falar tudo uma coisa atrás da outra. Então, são, digamos assim, sequelas desse problema. Mas teve algo interessante nesse meio tempo que eu aprendi a usar o meu pouco foco, que não é 8 segundos, como a média, porque eu já sou treinado nisso. Então eu pego pequenos momentos de foco que dá 15, 20 minutos e transformo isso em matéria-prima para mim conseguir melhorar e trabalhar meus estudos. Assim eu consigo ler livros. Eu leio basicamente de 10 a 20 livros por ano. É que alguns livros são curtos, outros são bem mais extensos, demandam mais tempo, mas uma média de 1 hora por dia eu me dedico à leitura. Eu escrevo, como eu falei para você, eu tenho blog, eu registro minhas ideias ali. Eu agora anoto
muita coisa, as coisas à mão, sempre tenho um caderno quando estou estudando e tal. E eu desenvolvi uma metodologia em cima dessa deficiência que eu falo nesse texto e que dá nome a essa live, porque eu costumo usar como gatilho, assim, botar o nome da live sobre um tema que eu esteja abordando no momento. Então eu voltei, estudei muito a parte de neurologia, programação neurolinguística, psicologia, pedagogia, porque eu tenho um anúncio a fazer, em seguida eu vou falar. E uma das coisas que me ajudou muito para resolver esses problemas que são do dia a dia foi o método Cronos, do Wendel Carvalho. Eu adquiri em setembro do ano passado, que pus em prática, gostei do método, me ajudou a organizar muita coisa e eu tive um salto de qualidade na minha vida enorme. Eu já tinha tido um impacto quando eu peguei, no início da pandemia, gravei uma música chamada Céu e Terra, com apenas uma nota só, nota dó, e umas variações de ritmo. Eu fiz uma música instrumental. Ela está aí no Spotify, no YouTube, nos streaming da vida. E eu venci um pouco a procrastinação. Estava afim de tirar minhas ideias do papel. Tinha várias, porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de dar aula. Então, como eu tenho família, eu trabalho, né, tenho um emprego formal e eu não estava tocando por uma série de motivos, não estava tocando ao vivo, mas continuava trabalhando, estudando. Eu nunca achava tempo para fazer as coisas. Então, no ano de 2021, eu consegui dar uma ajeitada e, como parte desse processo, eu entrei no método Cronos do Wendel Carvalho. Eu não sou nem um pouquinho preconceituoso em relação a assuntos que eu não domine. Então, qualquer um que consiga me convencer ali por 1 minuto, 2 minutos, a me aprofundar num tema que ele esteja falando, que tem alguma autoridade, eu vou dar crédito até que se prove ao contrário. E foi o que eu fiz, acho. Vi vários anúncios, como muita gente vê, os anúncios do Wendel Carvalho pela internet e tal. Muito falando de dinheiro, entre aquele preconceito eu paguei para ver. E o método Cronos, que é um treinamento dele, é excelente para pegar o seu talento, o que você faz de melhor, o que você gosta de fazer, e organizar dentro de uma agenda com um objetivo maior. Ou seja, você pega um objetivo lá na frente que você queira atingir, que você acha que mereça, né? Ele chama de vida épica, assim, mas com um potencial maior. A gente faz esse esboço dessa vida que a gente quer, as coisas que quer ter, a rotina que quer viver, e vai fragmentando ela em pequenos pedaços e destrinchando ao longo do tempo em pequenas tarefas que você começa a fazer na semana, faz durante o mês, um passo a passo para chegar lá na frente. É o que eu fiz para chegar aqui hoje, entregar essa live. Então eu tenho todo um planejamento. Foram 2 meses estudando, fazendo resumos, mexendo em música, estudando a forma de entregar, que por mais que seja só dar um clique aqui, abrir uma live e começar a falar, tem que ter o conteúdo mais ou menos organizado, tem que ter uma boa iluminação, um microfone mais ou menos, um celular interessante, uma boa conexão de internet. Tudo isso tem que estar organizado. Aqui eu tenho um computador para rolar as trilhas para me tocar junto, tenho um amplificador, tenho um microfone que eu estava usando, que tudo tem que estar num volume mais ou menos aceitável para a pessoa receber a música da melhor forma possível. Tem um fundo roxo lá atrás com cortinas, eu estou aqui no meio da tela. Então tem tudo isso que você precisa estudar para entregar. E você precisa de tempo. A moeda mais cara que tem é o tempo. Então o método Cronos ajuda a organizar o seu tempo para poder estudar e pôr em prática tudo isso, né? Quem quiser mais informações pode me chamar em inbox, né? Eu sou parceiro do Wendel, em algumas coisas eu indico os produtos dele porque
eu testei e aprovei, assim, minha família, a gente teve uma melhora de vida muito grande, muito significativa, por organização. Eu voltei para academia, consegui um horário para voltar para academia, consegui horário para estudar, para continuar lendo, para tocar meus projetos sem abrir mão de nada, apenas otimizando meu tempo, utilizando a metodologia que ele ensina lá. Então, falei desses treinamentos, eu quero, nesse mesmo embalo, falar de um livro que foi um dos que eu estudei para montar o meu projeto, que vai começar na quarta-feira. Eu já falo dele, mas é o livro que são os 10, deixa eu ver, os 10 hábitos da memorização, do Renato Alves. Eu tenho uma colinha ali atrás no meu planner, ali no meu quadro. E então, o Renato Alves eu conheci mais ou menos em 2008, 2009, um pouco depois de ele ser considerado o homem que tem a melhor memória do Brasil. Então ele ainda aparece em alguns programas, ele tem canal no YouTube, ele tem, eu acho, 9 ou 10 livros lançados, e eu falo de um deles. Eu estudei 4, eu fiz um treinamento presencial com ele lá no início dos anos 2000, já vou falar disso mais adiante, mas esse livro, Os 10 Hábitos da Memorização, ele dá dicas para você melhorar a sua memorização e, consequentemente, conseguir estudar com mais qualidade. Lá no meu site tem o texto que eu escrevi exatamente sobre esse livro, e ele aponta aqui algumas coisas, eu vou ler aqui no notebook, que são: previna os brancos, né, aqueles brancos de memória, ele ensina mais ou menos de onde é que vem e como evitar. Aprenda a recordar, isso aí foi muito interessante, a técnica que ele usa, eu também utilizei muito isso aí, como recordar, falando por alto sem pegar uma foto e tentar voltar no tempo, pensando em detalhes e fazendo a mente funcionar. Quando e como utilizar memórias eletrônicas do celular, que nem esse aqui que está me filmando. Como você coloca as informações ali como um auxiliar para sua memória, não jogar tudo para dentro do celular para ir pesquisar depois, né? Tudo tem que estar aqui, e o que é irrelevante, digamos assim, ou esporádico, vai para a agenda, vai para um dispositivo móvel, né, um celular, ou mesmo uma agenda de papel, para fazer anotações e pequenos lembretes para ativar a memória, né? Não a memória do dispositivo. Afaste a passividade, faça algo para memorizar. Coisa simples, um teste que ele fez e que eu já fiz e funciona muito bem, é você fazer uma lista de coisas usando partes do corpo. Daí você fala, no caso ele fez até numa live, dentro do método Cronos, e olha só como as coisas estão interligadas, ele tem um módulo lá dentro que ele fala sobre estudos e memorização. Então você usa, por exemplo, você vai ao mercado, daí faz uma lista do tipo, tem que comprar ovo. Daí como é que eu vou lembrar de ovo? Pode anotar, claro, dispositivo, mas como lembrar? Daí imagina ovo, esmagando um ovo na cabeça, assim. Aí, pá, imagina a sensação, assim. Esmagar um ovo, tá, ovo. Daí na testa você bota outro item, tipo refrigerante. Aí imagina brincando com uma garrafa de refrigerante, batendo na testa, deixando aquela marca, assim. Imagina a marca, assim, de uma latinha ou de uma garrafa aqui na testa. E outra coisa que a gente pode botar, salsicha. Salsicha, enfia salsicha nos olhos, assim, pensa no salsicha entrando nos olhos. Então você faz uma lista, daí lembra, ovo, aí você na testa refrigerante e nos olhos salsicha, assim vai indo, nariz, boca,
é muito bom para usar como um reforço para a memória. E então segue, cuide bem dos detalhes, muito interessante, assim, o que ajuda a gente a lembrar é prestar atenção nos detalhes. Lembra que eu falei lá atrás dos 8 segundos? Os 8 segundos, eles servem para você, como é que eu posso dizer? É uma janela de foco, então você usa esses 8 segundos, as coisas do tipo, e presta atenção nos detalhes. Quando você se concentra nos detalhes, o seu foco se mantém. Então, dessa forma, você consegue guardar com mais facilidade as coisas na mente. Por quê? Porque você identifica que aquilo é importante. E dar importância, como eu falei lá atrás, a motivação é fundamental para ter uma boa memorização. E o Renato Alves fala muito disso, né? Dar importância às coisas é um dos passos fundamentais para você ter uma boa memória e aprender com mais facilidade. E pegar coisas para lembretes, usar alarmes do celular, coisas do tipo, ou pendurar alguma coisa na roupa, trocar aliança de local quando precisar de alguma coisa importante. E assim vai. Ele fala menos decoreba, mais memorização, que são processos diferentes. A decoreba você fica insistindo, repetindo até que aquilo entra na cabeça, como eu fiquei repetindo as preposições aí que eu estudei lá há 30 anos atrás, aí hoje ainda lembro, ante, até, após, com, contra, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, traço. Decorei assim na decoreba, repetindo. Essas são as preposições. E a memorização não funciona assim. É um processo um pouco diferente, que você organiza um passo a passo que faz você lembrar. Por exemplo, dar importância, prestar atenção nos detalhes, né? Usar estímulos como a imaginação, o ovo, né? O refrigerante, salsicha, né? E para lembrar nome de pessoas, ele fala aquela técnica de repetir num espaço maior que 8 segundos, né? Seria tentar repetir uma quantidade de vezes o nome da pessoa durante o início do diálogo, e o cérebro identifica que aquele nome é importante. Uma técnica que ele fala muito nos livros dele é você repassar as pessoas que você conheceu antes de dormir, né? Repassar o nome delas e a fisionomia. É uma prática muito legal, não só para lembrar o nome das pessoas, mas para manter sua mente funcionando. Então, treinar a memória com números, isso é bem interessante. Matemática é um ótimo estímulo para a memória. Lembrar senhas, lembrar datas, fundamental. Então, né, falei da data importante e ele encerra o assunto aí. Muito legal, muito bacana, mas tem um problema em coisas desse tipo. O Renato Alves, de 9 livros, ou 10, eu li 4. Os 4 falam basicamente da mesma coisa, com historinhas um pouco diferentes, técnicas um pouco diferentes, o foco mais em criança, mais nisso, mais naquilo, mas basicamente ele fala da mesma coisa. O bom é que você adquirindo o livro dele é curto, dá pra ler em 4, 5 sentadas, tranquilinho, numa semana. Eu li um no final de semana, em 2 etapas, quando eu estava pesquisando, não só lendo, mas fazendo anotações. E lá no meu blog, é a penúltima postagem, tem um link para comprar na Amazon. Use aquele link, vai lá no site cacoramos.com, use aquele link para comprar qualquer coisa na Amazon, porque daí eu recebo alguma coisinha. E tem também, já que você de repente pode ter ficado com curiosidade e não tem, sei lá, dinheirinho para comprar o livro, tem o PDF para baixar, que está lá no meu site também, nessa postagem cacoramos.com, lá no meu blog. Esses livros, todos os livros que eu indico, na verdade, eu boto o link para compra, se é do interesse da pessoa,
e também eu boto um arquivo quando disponível de uma versão em PDF. Nem todas são boas, mas para quem quer conhecer o livro é interessante. Eu faço muito isso, leio trechos a partir do PDF e depois compro o livro. Então falamos do livro, Os 10 Hábitos da Memorização de Renato Alves. Falei da Amazon, eu sou afiliado da Amazon também, para comprar CDs e coisas do tipo. Na postagem que eu fiz do Faith No More, que está lá no meu blog também, tem um anúncio de 5 CDs com os 5 melhores álbuns do Faith No More, lá para bem barato na época que eu dei uma olhada, estava bem barato os CDzinhos para quem quiser curtir. Então, relembrando, vocês me sigam aqui no Instagram, compartilhem o conteúdo aqui do Instagram, me sigam também no Facebook, na minha página. O conteúdo do Instagram normalmente é refletido lá tem alguma coisa exclusiva. Aqui tem as lives, eu não faço lives lá, raramente faço lives na página e eu faço mais lives aqui. Meu canal do YouTube, Caco Ramos ou Revna, procura lá. Tem muito material, eu falo de produção musical, eu falo de literatura. Essa live vai para lá, dividida em pedaços, em assuntos, porque hoje eu falei, por exemplo, eu toquei uma música, eu falei do Faith No More, eu falei do curso que eu fiz, falei agora do livro, do Renato Alves, e tem outras dicas lá. Tem o meu site, onde tem o blog, tem minhas músicas, cacoramos.com. Infelizmente não posso botar link no Facebook e nem no Instagram porque eles bloqueiam, mas entrando no YouTube tem eu lá. E tem o meu canal do Telegram, que é Caco Ramos Oficial. Lá, se vocês se inscrever no meu canal, você recebe todas as postagens que eu faço no YouTube e no meu site, elas estão lá. E, para quem é curioso, eu uso aquele canal do Telegram para transferir arquivos de um dispositivo para outro. Então, você pode pegar, de repente, tem uns livros meus, uns livros em PDF que estão lá momentaneamente, tem vídeos que eu vou editar para passar ele bruto, depois ele editado, tem lá, e é um canal ali informal, você pode chegar e ver o que está rolando, e sempre tem alguma coisa interessante lá. E para finalizar a live de hoje, o meu anúncio mais importante. Eu tenho um curso online chamado KR Guitarra. Era um curso que ficou bastante tempo no YouTube, alguns alunos pediram para mim gravar umas aulas ali de uns 10 minutos bem básicos sobre alguns temas para se relembrar, assistir de vez em quando, já que eu parei de dar aula individual. E eu deixei lá por um tempo, as pessoas acessavam e ficou esse conteúdo esquecido lá. Eu peguei, botei dentro da plataforma do Hotmart, tem uma ajeitadinha lá, o conteúdo está todo lá, por menos de R$25 você tem acesso por um ano, né? R$25 por mês, você assiste durante o ano. E eu fiz alguns trechos, alguns vídeos novos que eu fui colocando lá. Só que a qualidade de som e de vídeo, ela não está como eu quero. Algumas coisas eu melhorei na didática, consegui novos equipamentos, então eu decidi regravar essas aulas e ser mais minucioso, fazer um curso realmente profundo. Então vai desde a parte de começar a aprender qualquer coisa até entrar na música e na guitarra. E como foi que eu resolvi entregar isso? Eu não gosto de botar uma câmera como tem agora e não ter ninguém assistindo. Eu não gosto de falar para aparelhos. Eu gosto de falar para pessoas, mesmo que não tenha ninguém. Tem 20 mil pessoas, para mim não interessa. O importante é estar ao vivo, correr o risco de alguém ver. Assim eu me solto e é melhor. Então, agora na quarta-feira, às 21 horas, no meu canal do YouTube, eu vou entregar uma aula bruta, que depois vai passar por um processo de
de edição, tudo certinho para ir lá para a plataforma do Hotmart e ir trocando as aulas que estão lá, para o curso ficar melhor. E eu vou entregar isso tudo ao vivo. Ao vivo, de graça. Só que a live não fica gravada. Depois vai para o Hotmart, tudo editado. Mas o conteúdo, como eu estou falando aqui para vocês, ele vai ficar lá à disposição. Você, uma quarta-feira, 9 horas da noite, depois do jantar, ou durante o jantar, quiser uma aula de guitarra, ter uma aula comigo gratuita, foca lá. Quem não tem R$ 25 por mês para pagar num curso de guitarra e tem esse tempo, entra 9 horas a partir do dia 6/4 no meu canal do YouTube, 9 horas da noite, 21 horas, horário de Brasília, e eu vou estar lá entregando o meu melhor como músico, como professor, para ajudar quem estiver interessado. Depois isso vai lá para o YouTube, não vai ficar gravado como eu falei, né? Vai lá para o Hotmart, não vai ficar gravado no YouTube, nem no local nenhum, mas ao vivo dá para conferir, dá para participar, de repente fazer perguntas e tal. Vai ser bem bacana. É minha forma de contribuir para o aprendizado de quem tiver interesse. Porque eu estou há muitos anos nisso. Então, repassando, se inscrevam no meu canal do Telegram, não esqueçam. Se inscrevam no meu canal do YouTube. Me sigam aqui no Instagram. Compartilhe esse conteúdo, galera. Pode ajudar muita gente. O conteúdo é muito interessante. Nem todo mundo gosta assim, de literatura, dos temas que eu falo aqui, mas tem muita gente que gosta e eu faço isso de coração querendo ajudar. Então, principalmente entrem lá no meu site, lá ficam todas as minhas lives. Então, se inscrevam no meu canal do Telegram, se inscrevam no meu canal do YouTube, me sigam aqui no Instagram, sigam minha página no Facebook, @CacoRamosOficial, e visitem o meu site, cacoramos.com, porque tem todo o conteúdo lá, estruturadinho, direitinho. E quem tiver o interesse, a curiosidade de estar comigo a partir do dia 4, agora de abril, às 21 horas, horário de Brasília, eu vou entregar uma aula ao vivo toda quarta-feira. Não vai ficar gravada. Não tem problema se você não assistiu a primeira e vai para a segunda. O conteúdo vai ser independente. Então, meu plano de aulas vai ser cada aula eu falo sobre um assunto e não vai estar interligado. E não vou ficar relembrando coisas. Eu simplesmente vou entregar o conteúdo separado. Então, você lá, quinta, sexta aula, você vai pegar um conteúdo. O conteúdo vai ser profundo, vai ser intenso e independente. Tá certo? Desejo uma ótima noite a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana. A partir de segunda-feira, o conteúdo dessa live já vai para o meu canal do YouTube. Alguns trechos vão para o Instagram, outros trechos vão para o Facebook. Essa live não vai ficar disponível para você assistir ao longo da semana. Eu vou tirar ela do ar, mas o conteúdo todo vai ficar editadinho onde eu falei. Então, voltei todo sábado às 20 horas. Entra comigo aqui e tem muita coisa interessante para falar para vocês. Então, até mais. Tchau.